Então, quando você permite que a alegria de Cristo, a unção de Cristo, o favor de Cristo, você toma posse deste óleo, dessa unção sobre a sua vida. A formosura do teu rosto, você exala também essa alegria, essa paz, essa felicidade na vida das pessoas. Eu quero deixar um pensamento hoje a cada um dos irmãos aqui. E eu queria declarar também palavras de vida, palavras de cura, palavras de libertação. Declarar um milagre que você precisa, que você veio aqui, você que está nos assistindo, que você possa receber da parte do Pai. Hoje eu estava conversando, estava ali na academia, nós fazemos crossfit ali. E tinha um casal que os dois estariam fazendo uma cirurgia no joelho, né? Um Odivãozir. E aí o médico falou que ia fazer a cirurgia de um joelho, depois faria do outro joelho, ligamento cruzado, tinha estourado. E ele já não podia mais fazer os exercícios normais, né? E aí eu sempre estou orando para o pessoal ali. Esses dias teve uma jovem lá que falou: pastor, eu peguei Covid, depois de Covid eu fiquei com muita dor de cabeça. Aí eu orei por ela, falei: eu declaro que Jesus te cura. E aí fez uma fila, né? Geralmente no final do treino a gente ora ali. E aí eu orei por ele também, e para honra e glória, e pela Andréia, esposa dele também, que também estava com o joelho bem danificado, precisava passar por cirurgia. E hoje estavam falando: pastor, nós temos uma corrida agora em Jaguaraíva, e nós se inscrevemos, vamos participar lá. Ontem estavam treinando na praça, os dois correndo, e humanamente era impossível se não fizesse a cirurgia. Então nós oramos faz, eu creio, um mês atrás. No outro dia eles já estavam curados, os dois. Tinha uma outra irmã também que estava com bursite, né, uma infecção aqui no ombro também. Ela não podia nem levantar o braço, orei por ela, e ela também da mesma forma o Senhor curou. Tinha uma outra jovem lá que tinha uma infecção no nervo, que vinha até o pescoço, e os médicos queriam fazer uma cirurgia bastante delicada, e nós oramos por ela, e graças a Deus, Deus curou também. Então, onde que nós vamos, aonde que Deus nos envia, aonde que a gente está, nós sabemos que Deus cumpre as promessas dEle, o poder dEle, a manifestação do seu Espírito. Então seja qual for o milagre que você precisa, creia, tome posse, e assim Deus já te deu a vitória em nome de Jesus. Há um texto na palavra do Senhor, o qual quero compartilhar com vocês, em Provérbios capítulo 15, do versículo 1 ao versículo 5, Provérbio 15, do 1 ao 5. Eu coloquei como tema esse pensamento, resposta branda. Esse é o tema desse pensamento, que você receba no teu espírito essa palavra. Provérbio 15, 1 diz assim: resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. A língua dos sábios destila o conhecimento, porém a boca dos tolos derrama estultícia. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, vigiando os maus e os bons. A sua língua suave é árvore da vida, mas a língua perversa quebranta o espírito. O insensato despreza a correção do seu pai, mas o que atenta à demonstração, prudentemente se haverá. Amém. Queridos, esses são os provérbios do sábio Salomão. E eu sempre falo assim: cada vez que você lê a palavra de Deus, cada vez que você medita na palavra do Senhor, nós podemos tirar muitas pepitas, muitas riquezas para nossas vidas. Não basta você ter o conhecimento da palavra de Deus, você precisa aplicar esta palavra. Precisa tomar posse da palavra do Senhor. Quando a Bíblia diz que a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Então sabemos que o maior veículo que Satanás usa para tentar destruir as nossas vidas é através dos nossos lábios.
através daquilo que sai da nossa boca. O maior veículo que Satanás pode usar, porque ele é espírito. E para que ele possa agir, ele precisa usar alguma pessoa. E quando ele consegue lançar a ira, o ódio, o rancor, a amargura no coração do ser humano, e aí esse ser humano, ele expressa aquilo que está dentro do coração dele, e muitas vezes se ele usa uma palavra dura, uma palavra pesada, uma palavra violenta, isso causa um mal sobre a vida da pessoa, a sua própria vida ou a vida de outras pessoas. Então a palavra do Senhor diz que a palavra branda ela desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. A língua dos sábios destila o conhecimento, porém a boca de todo tolo derrama injustiça. Os olhos do Senhor estão em todos os lugares, vigiando os maus e os bons. Deus é um Deus que vê todas as coisas. Em 1 Pedro 3,12 diz que os olhos do Senhor estão vendo todas as coisas. Os ouvidos dele estão atentos às nossas orações, e ele se levanta contra aqueles que se levantam contra seus filhos. Então, o nosso Deus, ele está vendo todas as coisas, e Deus se manifesta através das nossas vidas. Então, nós precisamos entender que eu e você, como igreja, nós temos que ser um instrumento de bênção na vida das pessoas e da nossa própria vida. Então, a língua suave, a árvore da vida, mas a língua perversa quebranta o espírito. Eu quero falar hoje sobre 3 princípios que para nós termos um bom relacionamento. 3 coisas que Deus requer dos seus filhos. E se você aplicar esse princípio na sua vida, isso faz toda a diferença na sua vida. A primeira é a resposta branda. A segunda é sermos humildes. E a terceira, viver uma vida de alegria. Nós precisamos aprender a andar sobre esses 3 princípios. Sabemos que há um poder naquilo que você fala, naquilo que você libera, naquilo que você crê, naquilo que você determina, há um poder. Eu sempre falo assim que quando os homens de Deus, como Elias, como Eliseu, e tantos profetas, eles tinham a consciência do poder de Deus que se manifestava sobre a sua vida. Mas um texto que nós sabemos que quando Eliseu queria a porção dobrada daquilo que Deus fazia sobre Elias, e aquilo que Elias falou, olha, se você conseguir ver eu subir, você vai receber. Se você não conseguir, então você não vai. Ou seja, aquilo que você conseguir ver, aquilo Deus vai manifestar na sua vida. Aquilo que você não conseguir ver, não tem como Deus. Eu sempre falo, quando você orar por pessoas doentes, enfermas, seja qual for a situação, você precisa ver com teus olhos espirituais. E aquilo que você consegue ver, aquilo Deus está fazendo, aquilo Deus já liberou para nós. Mas Eliseu, ele cometeu um grande erro, que ele conseguiu ver Elias subir. E aí eles tinham passado o rio Jordão. E no outro lado, quando Deus tomou Elias numa carruagem, e ele pega o manto de Elias, da mesma forma que Elias tinha batido no rio e cruzaram o rio a seco. Eliseu fez a mesma coisa. Quando ele volta para Jericó, falaram para ele, olha Eliseu, aqui a terra ela não é fértil, a terra aqui não é fértil, e a água aqui é saloba, mas o lugar é excelente, muito bonito. Mas o problema aqui é a terra, o problema aqui é a água. Eliseu, no ato profético, ele pega um prato de sal, joga sobre a terra, se torna fértil. Ele pega, joga sobre a água e a água se torna potável. Ele operou através daquilo, do poder da unção. Só que, logo em seguida, ele estava caminhando, e a Bíblia diz que cerca de 42 meninos começaram a chamar ele de um velho careca. E ele ficou indignado, ele lançou uma palavra contra aqueles meninos. A Bíblia diz que saiu 2 ursas e matou aqueles 42 meninos. Ou seja, a mesma unção, o mesmo poder
que houve através da vida dele para mudar a terra, a fertilidade da terra, trazer água potável ali a todo o povo de Jericó. A mesma palavra feriu e machucou. Então, por isso nós, muitas vezes você quero ser cheio do Espírito, cheio do poder, cheio desse favor de Deus, mas nós precisamos ter maturidade para administrar a unção que Deus depositou na vida de cada um de nós. Então, 3 princípios que Deus quer dos seus filhos: que nós possamos viver uma vida tranquila. Não é preciso agredir, não é preciso pesar a palavra contra a vida de alguém. E segundo, viver uma vida por mais que Deus te use, por mais que Deus opere, por mais que você prospere, por mais que você enriqueça, por mais que você tenha muita habilidade, muitas coisas, continue sendo uma pessoa humilde. E também alegria. Transmitir essa alegria que o Espírito Santo, que só Jesus pode colocar nos nossos corações. Todos nós devemos ter esse bom relacionamento com Deus, com família e com os nossos irmãos. Muitas vezes as pessoas, elas querem forçar Deus, muitas vezes questiona Deus, murmura contra Deus, fica irado com Deus. Já vi muitos irmãos falar: pastor, eu ando de bico com Deus. Criancice, infantilidade. Eu lembro uma vez que eu fui no velório, me chamaram para fazer um velório, e estava a viúva ali. E aquela viúva, mas ela murmurava, blasfemava. Quando cheguei lá, eu digo: Deus, por que eu vim aqui ministrar? A mulher estava desesperada ali, xingando Deus: você é culpado, meu marido morrer e tal. Mas xingava, blasfemava, e pessoa que disse que era crente. E eu cheguei ali, me chamaram para ministrar aquele velório ali e tal, né? Aí eu esperei, eu comecei a orar, a repreender: Senhor, fecha a boca de Satanás da boca dessa mulher aí. E ela acabou ficando quieta. Eu fui lá, ministrei. Passou 3 meses, entramos numa... Ela indignada por causa de Deus ter recolhido o esposo dela. Passou 3 meses e eu e a Nilzete estava entrando numa loja. Ela estava lá já com outro rapaz, estava casado de novo. Olha, pastor, isso sabe? Então você vê que amor que ela tinha, que 3 meses já estava com outro. Xingou tanto, murmurou tanto contra Deus, e de repente 3 meses já estava com outro. Então muitas vezes esta infantilidade das pessoas, nós precisamos ter maturidade, para que nós possamos desfrutar e sermos instrumento de bênção. Aquilo que Deus fala com Abraão: sê tu uma bênção. Eu e você, eu decidi um dia ser uma bênção na vida das pessoas, de tocar, de ver a manifestação, a cura, a libertação, vida sendo transformada. Então, uma pessoa, por mais importante que ela seja, importante que não sabe se relacionar com Deus, não sabe se relacionar com a família, não sabe se relacionar com os irmãos, se torna uma pessoa medíocre. Então a resposta branda, a palavra pode ser usada para o bem. Não importa qual seja o problema, ou seja físico, seja emocional, seja espiritual. Nós precisamos ser um instrumento na mão de Deus para que Ele possa usar as nossas vidas. E nós sabemos que eu e você temos livre-arbítrio de servir a Deus, querer servir, fazer o melhor. Então a palavra do Senhor, nós precisamos examinar os nossos corações. Por exemplo, por que é importante nós policiarmos aquilo que nós falamos? Quando um médico, geralmente os médicos, eu faz muito tempo, graças a Deus, que eu não vou no médico. Faz 42 anos, desde que eu aceitei Jesus, nunca precisei ir no médico. Mas eu sei que os médicos, a maioria, principalmente os médicos bastante experientes, quando você vai no consultório dele, ele pega ali uma espátula, manda você abrir a boca e olha a tua língua. Não é assim que eles fazem? Olha os teus olhos, olha a tua língua. Por quê? Porque a língua mostra o princípio. O princípio aqui aplica na vida cristã, pois aquilo que a língua revela está dentro do coração dela. Então pela língua ele consegue já ter um diagnóstico do que está acontecendo na vida daquela pessoa. Por isso que Jesus, aqui, Mateus 12, 34, na última parte diz: pois a boca fala aquele que há abundância no coração.
O homem bom do bom tesouro do seu coração traz coisas boas. O homem mau do mau tesouro traz coisas más. Então muitas vezes nós mesmos estamos nos picando, estamos nos ferindo por não saber usar, viver a vida, a prática da palavra de Deus, não aplicar, porque o nosso adversário, ele quer distorcer a verdade, a palavra. E muitas vezes você talvez não perceba que você está ferindo, está machucando pessoa, teu esposo, a sua esposa, seus filhos, pela forma que você age. Ah, pastor, comigo da lá da cá. Não. Nós somos cristãos, nós somos filhos de Deus. Nós somos instrumento na mão do Senhor. Por isso que Tiago, quando a igreja ela foi dispersa, e havia muitas perseguições contra os cristãos naquela época, aonde que Nero, aonde que eles lançavam os cristãos no Coliseu, perante os leões, aquele auditório, queimavam, pregavam os cristãos, queimavam na cruz, e a igreja ela foi dispersa, e muitos dos irmãos ali começaram a se irar. E esse Tiago aqui, o irmão de Jesus, biologicamente falando, Tiago 3,10 diz assim: da mesma boca procede a bênção e a maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Porventura a fonte faz jorrar do mesmo lugar água doce e água amargosa? Então Tiago estava dizendo: olha gente, com nós não pode ser assim. A mesma hora que eu estou louvando, exaltando, glorificando, levantando as minhas mãos, adorando a Deus, de repente eu estou amaldiçoando aquele que é a imagem e a semelhança de Deus. Não, nós não podemos agir assim. Por mais que sabemos que o inimigo vai usar situações para nos irritar. Porque em Provérbios 21 diz que a vida e a morte estão na nossa língua, e dela nós colhemos os frutos. Você pode se matar com a sua própria língua, como você pode edificar a sua vida. Tem muitas pessoas que andam doentes, tem muitas pessoas que estão enfermas, tem muitas pessoas que vivem uma vida medíocre, triste, abatido, porque não tem policiado aquilo que ela fala, aquilo que ela declara. E por isso ela não consegue viver uma vida plena. Porque é fácil você conversar com pessoas que têm uma palavra branda e educada. É gostoso conversar quando você convive com essas pessoas. Mas tem pessoas, eu sei que é difícil o relacionamento. Tem pessoa que a hora que ela chega, quando ela tem a graça de Deus, o qual ambiente traz uma paz, uma alegria. Mas tem outras pessoas, quando ela chega ali, ela traz um peso, uma opressão. Devido ela está sobrecarregada. Eu sempre oro com alguns, às vezes médico, às vezes advogado, às vezes psicólogo. E eu sempre falo para eles: olha, advogado, psicólogo, médico, eles precisam de muita oração. Por quê? Porque a maioria deles só ouve coisas negativas. E se você não tem revestimento espiritual, aquilo vai te contaminando. Você vê tantos problemas chegando até você. Esse tempo eu estava ministrando um retiro. E aí eu estava conversando depois tinha um momento ali de lazer, né? E sempre faz uma fila para mim orar. E eu estava conversando, de repente comecei a ministrar para uma jovem. E eu ministrava, e ela chorava, eu ministrava, ela chorando, e outros esperando na fila. Aí eu ministrei, liberei umas palavras para ela, perguntei para ela: o que você faz na vida? Ah, pastor, eu sou psicóloga. Falei, se falasse que era psicóloga, nem tinha aconselhado você tanto assim. Não, pastor, você não tem ideia o quanto o Deus ministrou e trouxe uma libertação dentro de mim. Eu trabalho no estado faz quase 20 anos. Então nós sabemos que a palavra branda, colocar as palavras, ser um instrumento, porque o mundo, as pessoas estão carentes. Tem pessoa que eu sei que é difícil o relacionamento. Você vê no trânsito, você vê numa sala de espera, você vê numa fila, o procedimento, a afronta, como as pessoas estão agindo. As pessoas andam iradas, angustiadas, abatidas, tristes. Realmente não é fácil. Por isso que nós precisamos dos frutos do Espírito Santo. Nós precisamos viver o fruto do Espírito Santo. Em Gálatas 5:22 diz assim: mas o fruto do Espírito é amor,
a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fé, a mansidão, o domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Que são de Cristo, crucificar a carne com a sua ciência. Então aqueles que são de Cristo têm que crucificar a nossa carne. Ah, pastor, mas é tão difícil. Eu sei que não é fácil, mas nós precisamos viver assim. Eu lembro quando eu era bombeiro, todos aqueles que, difícil, aqueles colegas de serviço, nós sempre trabalhávamos, os bombeiros sempre trabalham em dupla no mesmo, ou às vezes um trio, né? Então sempre, quando tinha uma pessoa passando por dificuldade, por alguns problemas, seja família, seja alguma coisa, sempre o nosso chefe colocava eles trabalhar junto comigo. Por quê? Porque trabalhando comigo, estava sempre ali, havia uma transformação. Pastor, olha, se essa pessoa não conseguir trabalhar com você, nós vamos demitir. Então tinha que resgatar as pessoas. E aí você precisa ouvir as pessoas também. E muitas vezes quando a pessoa começa a contar para você tudo aquilo que ela está passando, tudo aquilo que ela passou, alguns traumas, algumas situações que muitas vezes não se abrem. E quando você consegue, as pessoas abrir o coração e você começa a ministrar a palavra, ministrar o conhecimento, ministrar os princípios da palavra de Deus, isso traz transformação, mudança, restauração. Muitas vezes você não tem ideia de quanto aquela pessoa, qual é a situação da vida dela, a família dela, a cultura, a forma que ela da sua família, que ela veio neste mundo. A forma que ela foi criada dentro da sua casa, cada um de nós teve uma cultura, uma forma diferente. E é isso que só o Espírito Santo de Deus. Mas para que o Espírito Santo possa agir, ele precisa dos membros do corpo de Cristo, que é eu e você. E nós precisamos, então, nós precisamos viver esse princípio. Porque o segredo de nós sermos transformados, não é só ficar pedindo perdão para Deus, mas também liberar o perdão às pessoas que nos ofendem. E se porventura houve algum intempério, algum atrito, quando isso acontece, há uma revolução de amor que você mesmo, às vezes você é vítima, e você libera o perdão, pede o perdão. Quando nós fazemos isso aí, há uma revolução de amor que cai sobre a nossa cabeça. O inimigo, ele quer ferir o nosso coração, quer ferir as nossas vidas, e ele quer roubar as promessas que Deus quer operar através de nós, que tem para nós. Ele usa através das legalidades, através das brechas que involuntariamente muitas vezes nós permitimos. Mas quando nós entendemos a história dos homens no passado, a Bíblia diz que todo o Velho Testamento são sombra daquilo que nós vivemos no Novo Testamento. Quando você lê o capítulo 8 de Juízes, você vê que Gideão, ele presidiu 40 anos. Por quê? Porque Gideão, ele tinha uma palavra branda. Então ele presidiu como juiz 40 anos sobre o povo israelita. No capítulo 12 de Juízes, você vê Jefté. Ele tinha uma palavra dura. Ele era um juiz severo. E ele apenas presidiu 6 anos. Devido à maneira dele ser. O comportamento dele. Por isso em Provérbios 25:11 diz: como a maçã de ouro em salva de prata, assim é a palavra dita no seu termo. Então o primeiro princípio é nós termos uma palavra branda. Não precisa, não se estresse, né? A Bíblia diz que nós temos que lançar toda a nossa ansiedade sobre Jesus, porque Ele cuida de nós. Então esse é um princípio para nós viver uma vida, para que nós sejamos um instrumento de bênção. Porque muitas vezes eu busco a Deus, eu clamo a Deus, eu quero ser usado pelo Senhor. E se você não tiver maturidade
para administrar a unção que Deus coloca na sua vida, você pode matar, você pode salvar, você pode matar, você pode salvar. Então, porque o nosso adversário, ele tenta, vai usar, porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra as forças espirituais nas regiões celestiais. Então, o primeiro princípio, a palavra branda. O segundo princípio, humildade. A palavra do Senhor fala em 1 Pedro 1,13, diz assim: portanto, cingindo-vos os lombos do vosso entendimento, sede sóbrio, esperai inteiramente na graça que vos oferece, na revelação de Jesus. Como filhos obedientes, e não vos conformeis às concupiscências que antes tenhais em vossas ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós santo em todo o vosso procedimento. Porquanto está escrito, sereis santo porque eu sou santo. Pedro está escrevendo essa carta, ele está dizendo muitas vezes nós nos somos precipitados, somos ansiosos, e nós precisamos aprender a tomar posse da palavra de Deus, das promessas de Deus para nossas vidas. Esse aqui é um culto de curas e milagres, estou falando de libertação. Muitas pessoas estão presas com a sua alma nesses detalhes. Nós precisamos entender. Então nós precisamos dessa transformação. Pedro diz, olha, não proceda como vocês fizeram no passado. Mas agora nós somos santos, eu e você somos santificados em Cristo Jesus. Sereis santo por quê? Porque Deus é santo. Porque está escrito, sereis santo porque eu sou santo. Em 1 Pedro 5,5 diz assim, semelhantemente a vós, os mais moços, sede sujeitos mais velhos, cingindo-vos com toda humildade, um para com os outros, porque Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Humilhai, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que no seu tempo vos exalte. Então nós sabemos que uma das estratégias do nosso adversário é tentar injetar o orgulho no coração do homem. Porque o inimigo ele precisa agir de uma forma para roubar as promessas que Deus tem para mim e para você. Então quando nós se manifestamos de uma maneira humilde, muitas vezes o diabo coloca a pessoa humilde, a pessoa pobre, a pessoa que não tem nada. Não. Tem pessoas, que não tem nada, são paupérrimas, mas são arrogantes, não são humildes. Então nós precisamos, porque a Bíblia diz que Deus resiste os soberbos, mas dá graça aos humildes. Eu tenho ministrado aqui que nós somos imagem e semelhança de Deus. A semelhança é o nosso exterior, mas a imagem vai sendo formada dia após dia, é algo dentro de nós. Então, e é isso que Deus espera de cada um de nós. Porque quando nós aprendemos, quando você entende no seu coração, de quanto que tudo que Deus tem feito, faz na sua vida, nós entendemos que é Ele. Eu poderia aqui ficar me encher de orgulho e contar tantos testemunhos que eu tenho visto Deus fazer na minha vida e através da minha vida. Mas eu reconheço que todos os milagres que eu tenho visto, tantas curas, tantas maravilhas, tantos sinais, tantos lugares que Deus nos leva, nós temos visto, mas eu tenho a plena convicção que é o Espírito Santo de Deus, que é Deus, que o Isaor em si não é nada, mas o poder de Deus, a graça de Deus, o favor de Deus, a virtude do Espírito Santo, a autoridade, tudo vem dele para nós. Essa consciência que nós precisamos termos. E, como filho, nós herdamos a natureza de Deus. Então nós devemos revelar a natureza de Deus em uma vida piedosa. Devemos lembrar de que antes de Cristo éramos filhos da desobediência. Mas nós fomos transformados, fomos resgatados. Em Efésios 2:1 diz assim:
e Ele vos vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos e pecado. Mas nós que outrora andasse segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar e do espírito que agora opera no filho da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos no desejo da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, éramos por natureza filho da ira, como também os demais. Era isso que nós éramos antes. Nós éramos dominados a Bíblia diz, pelo Espírito, a potestade que opera nos ares. O inimigo usando como se fosse um controle remoto, ele agia assim na nossa vida. Andava segundo o curso desse mundo, mas pelo amor, pela bondade, pela compaixão de Deus, Ele nos resgatou do reino das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. E Ele nos fez reis e sacerdote para governar sobre essa terra. Assim, precisamos de uma vida de comunhão com Deus. E para isso, é você que decide o nível espiritual que você quer viver. Tiago 4,8 diz assim: achegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. A Bíblia diz assim: buscai o Senhor enquanto se pode achar. Achegai-vos a Ele, Ele chegará a vós. Então, sempre vai depender da minha atitude, da sua atitude. Porque o Espírito Santo, Ele é uma pessoa que nos respeita. Então, se eu quero, eu preciso chegar a Ele. Eu preciso me prostrar. Eu preciso buscar esse relacionamento. Então, quando você se chega a Deus, Ele se chega a vós. Buscai o Senhor enquanto está perto. Invocar o seu nome enquanto Ele está. Então, nós que determinamos o grau de intimidade que nós queremos com Ele. Cheguemos de todo o coração. Sempre nós vamos receber do Senhor. Não tem como você viver um relacionamento, uma intimidade com Deus, de Deus não manifestar na sua vida e através da sua vida. Sabia que a maioria das pessoas, elas não precisam de oração? A maioria das pessoas, elas não precisam de oração. A maioria das pessoas, elas precisam praticar a palavra de Deus. Viver a palavra de Deus. Colocar em prática a palavra de Deus. É claro que aquilo que você não entende, aquilo que você não lê, aquilo que você não é ministrado, você não busca, você não desfruta. Mas na hora que a palavra é revelada a nós, a hora que a palavra chega até nós, eu tomo posse dessa palavra, então você começa a viver essa verdade. E você vai ver que Deus é um Deus que manifesta, Ele corresponde à sua palavra. Jeremias 1,12 diz assim: eu, Senhor, velo pela minha palavra e eu esforço para cumprir. Então o Senhor, quando eu e você, nós ouvimos a palavra de Deus, nós declaramos a palavra de Deus, não só Deus manifestará, mas os anjos do Senhor. A Bíblia diz que no Salmo 103, a partir do versículo 20, que os anjos do Senhor são poderosos em poder, que eles obedecem à ordem de Deus, executam a sua palavra. Então, quando eu e você declaramos a palavra do Senhor, não só Deus vai manifestando, velando, mas nós acionamos o exército de anjos, porque eles trabalham em cima da palavra de Deus. Tem muitos de nós que o anjo que nos acompanha, que está ao nosso redor, ele está ocioso, porque você não declara a palavra, você não libera a palavra, você não reivindica a palavra. Você precisa ouvir a palavra, aquilo que você fala. Por isso que Romanos 8:10 diz: a palavra está perto de ti, na tua boca, no teu coração, esta palavra da fé, o qual nós profetizamos. É 10:8 então. Romanos 10. A palavra está perto de ti. Aí, ó. A palavra está perto de você, na sua boca, no seu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Então a palavra ela precisa estar no meu coração, no meu espírito, na minha boca. Mas eu preciso liberar essa palavra. Declarar esta palavra.
Porque ela é viva, a palavra de Deus, e Deus é uma só pessoa. Então cada vez que você ler a Bíblia, orar, falar em nome de Jesus, seja uma vigília, seja um momento de oração, celebração, não como sacrifício, mas com gratidão e comunhão. A gratidão, isso move o coração de Deus. Porque o diabo, ele não tem estratégia. Quando ele vê você chegando, crescendo, ele vai tentar parar você. Ele vai tentar impedir você. Então ele lança os problemas. Não foque no problema, foque nas promessas de Deus. Quando você pega um diagnóstico médico, ele fala, olha, você está isso aqui. Aquilo tira o chão. Mas você precisa olhar o que a palavra do Senhor diz. Em Êxodo 15, 26 diz, eu sou o Senhor Deus que te sara, o Deus que te cura. Então nós precisamos tomar posse. O Salmo 103, 3 diz que o Senhor, o Deus que perdoa todas as nossas iniquidades e sara todas as nossas enfermidades. Porque quando você recebe, você está cheio do Espírito Santo, não tem o que o diabo fazer com você. Tiago 4, 7 diz, sujeitais, pois, a Deus, mas resisti o diabo, e ele fugirá de vós. Sujeita, submete a Deus. Resista. Não é Deus que vai resistir, é você. Nós recebemos já a autoridade de Cristo. Nós recebemos o poder de Deus, a autoridade de Cristo. Nós recebemos a habilidade do Espírito Santo. Nós temos a palavra que é viva e eficaz. Não há motivo para nós ter medo. Por quê? Quando nós estamos falando sobre humildade, a Bíblia não diz que para você pedir para ser humilde. Humildade é uma atitude nossa. É eu que decido. Tiago 4, 6. Todavia dá maior graça, portanto diz, Deus resiste os soberbos e dá, porém, graças humilde. Você sabe por quê? Tem pessoas que não conseguem realizar os seus sonhos. Todos aqueles que não conseguem tocar nas promessas de Deus, ela precisa de tomar algumas atitudes na sua vida. Escolher, negar-se a si mesmo, ser compreensível com os outros. Nem todas as pessoas têm a mesma maturidade educacional e espiritual que nem você. Nem todos. Nem todos. Eu converso com muitas pessoas, aconselho muitas pessoas, ouço muitas pessoas. E muitas vezes eles chegam e começando ali, você vê que muitos irmãozinhos, né? Eles estão morrendo ali na beira da praia, por falta de conhecimento, por falta de entendimento. Eles não conseguem mensurar, discernir, entender quem nós somos em Cristo Jesus. Eles não conseguem discernir a importância. A maioria das pessoas, né? Esse dia eu atendi uma senhora aqui que estava com um câncer. E é interessante, eu falei para ela contando toda a situação do câncer, que saiu, voltou. E eu estava falando para ela, olha, irmã, 80% das pessoas que eu oro com câncer, 80% delas está na área do perdão. 80%. A experiência que eu tenho. Então eu ministro, né? E realmente todas elas que eu começo a ministrar e mostrar essa verdade, existia alguma coisa que feriu, que machucou lá no passado, uma afronta, uma situação, uma injustiça, uma traição, um abandono, alguma coisa que o diabo usou alguém para machucar esta alma. E quando ele consegue machucar a sua alma, vai refletir no teu físico. E eu tenho falado, tenho ensinado, quantas pessoas. Eu sempre ministro esse texto aqui de Marcos 11, 25. Quando estiver orando, perdoai se tende alguma coisa contra alguém, para que também o vosso Pai que está no céu vos perdoe as vossas ofensas.
Mas se vós não perdoardes, também o vosso Pai que está no céu não vos perdoará as vossas ofensas. Aqui a palavra de Jesus, se nós lermos os versículos anteriores, a partir do versículo 20, era aquela passagem que Jesus tinha passado por Betânia, foi para Jerusalém procurar, e ele chega em Betânia, ele procura figo naquela árvore e não tinha. Ele diz, nunca mais alguém vai comer fruto de você. No outro dia, eles pernoitaram em Jerusalém e voltaram. E quando passaram por Betânia, Pedro olhou para a árvore e disse, mestre, a árvore que o Senhor amaldiçoou secou até a raiz. Aí parece que eu vejo Jesus chamando os discípulos ali. Ele diz assim, verdade, verdade vos digo, se você crê em Deus e não duvidar no seu coração, você vai dizer para esse monte, sai daqui, lança no fundo do mar, e assim será. Em verdade vos digo que tudo que você pedir, creia que você recebeu, e assim será convosco. Aí Jesus, ele não para ali, isso é só a primeira parte. E a maioria, para exercer a fé, só pega essa primeira parte. Mas a segunda, na minha versão aqui, Marcos 11, 25, quando estiver orando, perdoai, se tende alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai que está no céu vos perdoe. Mas se vós não perdoar, tampouco o vosso Pai celestial não vos perdoará vossas ofensas. Queridos, aqui é uma chave que Satanás tem causado tanta destruição na vida das pessoas. Porque ele usa situações para ferir, machucar o coração do homem. E pessoas são sensíveis. E muitas vezes uma amargura, um ódio, uma raiva, uma vingança, isso pode causar câncer, causar doença, enfermidade. E aí, a pessoa vai e pede oração, clama, suplica a Deus. E aí Deus é fiel até mesmo com Satanás. E aí Satanás, o acusador, você não pode, Jesus, você não pode curar ela porque porque ela está com o coração cheio de ódio, cheio de amargura, cheio de rancor, cheio de isso, aquilo. E Deus fica refém até a própria palavra dele. Porque Deus é fiel até mesmo com Satanás. Por isso que Isaías escreveu em Isaías 59:1, eis que os ouvidos do Senhor não estão obstruídos, que eu não posso ouvir. E as suas mãos não estão encolhidas, que eu não possa abençoar. Mas os vossos pecados faz separação entre vocês e Deus. Aqui Jesus diz, olha, tem uma versão que diz, porém, quando você for orar, se tiver alguma coisa contra alguém, perdoe. Pastor, a maioria do que eu ministro, pastor, mas não adianta eu falar da boca para fora. Aí que você se engana. Porque o poder está na palavra. Não é pelo teu sentimento você nunca vai liberar o perdão. Mas é crendo naquilo que Jesus diz. Jesus, pela tua palavra, eu creio, eu estou liberando o perdão para essa pessoa, e eu abençoo a vida dela. E aí você desmascara Satanás e seus demônios e toma posse da cura, do milagre, da resposta de uma vida de prosperidade, de abundância, abastança, uma vida feliz. Eu sei do que estou falando, gente. Quantas e quantas pessoas que eu converso diariamente e me procura. Porque a Bíblia fala em 1 Pedro 5,6, humilhai, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que no seu tempo vos exalte. É impossível nós sujeitarmos uns aos outros, se nós não sujeitarmos a Deus. Porque a Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo. Então Deus, Ele odeia o pecado do orgulho. Então foi orgulho que transformou Lucifer em Satanás. Foi orgulho. Isaías 14:12 diz assim, como caíste do céu, ó Lúcifer, filho da alva, como fosse lançado por terra que prostrava as nações,
E tu dizia no teu coração: eu subiria ao céu, acima das estrelas de Deus. Exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, levado serás cova, e as entranhas da sepultura. Nós vemos aqui como que foi a queda desse querubim, desse anjo, de Lúcifer, quer dizer luz. Ele se exaltou. Eu vou construir minha cadeira ao norte, acima do Altíssimo. Eu quero ser que nem ele, adorado que nem ele. O diabo não muda estratégia. Ele sempre age da mesma forma. Então o único antídoto para o orgulho é a graça de Deus. Que recebemos, nós sujeitamos a Ele. Então Ele se manifesta através das nossas vidas. Isso é muito importante. O que estou falando aqui são coisas que eu vivo na prática, dia a dia. A terceira, para nós encerrarmos, terceiro princípio, alegria. O reino de Deus é paz, justiça e alegria. Olha o que está escrito em Hebreus 1:9. Amasse a justiça e a equidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que os teus companheiros. A Bíblia diz que Deus, Ele derrama óleo de alegria sobre a nossa cabeça. Amar a justiça, receber esse óleo de alegria, o qual Deus liberou sobre Jesus. Quando você lê Neemias 8:10, diz assim, a parte B: portanto não vos entristeçais, pois a alegria do Senhor é a vossa força. Amado, se existe algo que o nosso adversário trabalha, ele quer ver você cabisbaixo, mal-humorado, corocochô, triste, abatido. Ele quer ver você carrancudo. Ele não quer ver você com um semblante, uma formosura no seu rosto. Porque quando nós temos a luz, nós temos a graça, nós temos esse óleo, ele tem que, sobre a nossa cabeça, tem que irradiar na vida das pessoas. Então o coração alegre, a formosura do rosto, em Provérbio 15:13 diz assim: o coração alegre formoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. Então quando você permite que a alegria de Cristo, a unção de Cristo, o favor de Cristo, você toma posse desse óleo, dessa unção sobre a sua vida. A formosura do teu rosto, você exala também essa alegria, essa paz, essa felicidade na vida das pessoas. O sorriso traz relacionamento na vida das pessoas. É isso, Deus derramou essa alegria, essa paz, porque a alegria lá do mundo, as pessoas precisam usar droga, se prostituir, tomar bebida, essas bebidas fortes, destiladas, para que ele tenha alguns momentos de prazer, de alegria. Você que tem Jesus como Salvador, você não precisa de droga, você não precisa de alcoolismo, você não precisa de nada, porque a alegria do Senhor é a nossa força, a alegria do Senhor está dentro de nós. E nós precisamos exalar esta alegria ao coração das pessoas. Deus ungiu Jesus com óleo de alegria. E assim também a mim e a você. Então palavras brandas, palavras humildes, palavras alegres, isso vai desencadear turbilhões de promessa de Deus para nossas vidas. Não é preciso você ficar se esforçando, se desgastando, viver tentando buscar uma santidade pela sua força. Obedeça a Deus, submeta a Ele, viva o padrão da palavra. O nosso Pai, Ele não gosta de ver seus filhos andando triste, abatido, corocochô, eu estou doente, estou enfermo. Queridos, a Bíblia diz que quando Deus tirou o povo do Egito, não havia nenhum inválido entre eles no deserto, não havia nenhum doente, nenhum enfermo. Amado, é possível você viver uma vida com saúde física, saúde divina. É possível.
Você imagina uma multidão tamanho da população de Curitiba, andando 40 anos no deserto, sem clínica, sem postinho, sem hospital, sem nada daquilo que nós reclamamos que está faltando hoje, sem farmácia, sem nada. Não havia nem... Será que Deus mudou? Não mudou. A Bíblia diz que o Senhor ontem, hoje e eternamente. Todos os dias da sua vida, seja grato, acorde pela manhã, Deus, muito obrigado por esse dia que o Senhor fez para mim, eu desfruto desse dia da paz, da alegria, da proteção, da minha vida vitoriosa. Jesus atraía as crianças pela alegria. Você precisa também que essa alegria no teu espírito, teu coração, seja transmitido às pessoas. O mundo precisa dos frutos do Espírito, que Deus pode só manifestar através da minha vida e da sua vida. Porque a obra da carne traz destruição, mas a obra do Espírito, ela traz paz, alegria, fé, amor, longanimidade, bondade, mansidão, domínio próprio. As obras da carne, elas são manifestas, quais são a prostituição, a impureza, a lascívia, a idolatria, a feitiçaria, a inimizade, contenda, ciúme, ira, as facções, discussões, intriga, dissensões e os partidos, a inveja, a bebedice, a orgia, coisas semelhantes a essas contra as quais vos previno, como já antes vos preveni. Os quais tais coisas praticam, não herdarão o reino de Deus. Os filhos de Deus precisam produzir a obra de Deus. O mundo clama pela paz. O mundo clama pelo amor, pela felicidade, pela bondade. Somente Cristo, somente Jesus, Ele pode fazer com que as pessoas desfrutem. A Bíblia diz que as nações, elas estão clamando pela manifestação dos filhos de Deus. Eles estão clamando pelas manifestações. Para nós encerrarmos aqui, Provérbio 16, 24. Palavra suave, som como favo de mel, doçura para a alma e saúde para seu corpo. Deus conta com a igreja de Cristo Jesus para mudar situações. Se tu uma benção, tome posse desta palavra, receba no teu espírito, e eu declaro que o milagre, a resposta que você precisa, nesse momento, Deus já liberou sobre você. Você que está nos assistindo, em nome de Jesus, que essa presença, que essa graça, que esse favor esteja inundando vossos corações. Embaixadores no YouTube. Embaixadores no WhatsApp. Embaixadores no Facebook. Embaixadores no Instagram. E agora no TikTok. Sempre Jesus, Jesus para sempre. Deus abençoando vida através de vida. Glória, aleluia, Senhor.